noite e dia, queimaremos por ti, dia e noite, noite e dia, queimaremos por ti, dia e noite, noite e dia. Jesus, 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 só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno de toda adoração, só tu és digno, só tu és digno, Jesus. Só tu és digno, Jesus. Só tu és digno, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar aqui. Ele fez um caminho para mim. Ele fez um caminho para mim. Ele fez um caminho para mim. Ele fez um caminho. A morte já venceu, Ele ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade
e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só. Olá, minha gente, bom dia. Mais um domingo, estamos aqui ao vivo pelo Mevan Campinas e a gente quer dar boas-vindas a todos vocês. E é bom podermos acordar logo cedo e termos a compreensão de que Deus, Ele nos fez repousar em segurança. Acordamos na mais perfeita paz e aqui nós queremos ter um tempo juntos nessa manhã. E eu quero te convidar a ficar conosco por essa manhã, porque eu sei que Deus tem liberações espirituais para a sua casa, para a sua vida. Existem dutos nos céus que vão ser liberados sobre a sua casa, sobre a sua família. E por isso, não sai daí, convida seus amigos, manda WhatsApp, manda recado. Entra pelo canal do Mevan no Facebook. Já estamos aqui conectados e por isso vai ser uma manhã poderosa na presença do nosso Deus. Esse é um culto ao Senhor e a gente quer convidar você a cultuar conosco nesta manhã. Eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui em João, Evangelho, capítulo 17, versículo 1. João 17, versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu quero me ater apenas ao que Jesus diz: é chegada a minha hora. Nós estamos vivendo um momento, não só na nação brasileira, mas no planeta Terra, no qual a maioria das pessoas estão sendo convidadas a olhar mais para as suas circunstâncias, a olhar mais para o que diz respeito ao problema que fomos acometidos. A gente tem sido tentado a olhar para essas coisas na perspectiva humana. Só que essa parte do texto na qual Jesus ele diz: Pai, é chegada a minha hora. Isso tem sido muito relevante para que eu possa pautar e conduzir a minha vida. E eu gostaria que você também pudesse entender isso. Quando Jesus diz: é chegada a minha hora, é como se ele tivesse tendo o discernimento do momento, tendo o discernimento claro daquele tempo, tendo a convicção do momento que ele estava vivendo, do momento que ele estava passando. Porque por muitos momentos, quando os discípulos queriam instigar Jesus, para Jesus operar, para Jesus fazer alguma manifestação, ele sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas agora, Jesus ele deixa claro: é chegada a minha hora. Então ele tem a sua caminhada pautada em discernimento sobre cada momento que ele vai vivendo. Eu acredito que tudo que a gente está passando e tudo que Deus está permitindo a gente viver como igreja, como corpo de Cristo, é a tentativa talvez de Deus nos levar a uma sobriedade para a gente poder ter discernimento claro do momento que a gente está vivendo. Então só existe uma forma de a gente tirar os olhos das circunstâncias. É a gente entender o momento espiritual que a gente está vivendo. Eu não posso olhar para essas coisas que estão acontecendo carnalmente ou humanamente. Eu preciso agora despertar no meu espírito um olhar que possa discernir que momento é esse e por que eu estou passando por esse momento. Então, quando a gente entende isso, escute isso, a nossa oração e as nossas respostas, elas são mais inteligentes. Quando a gente entende o nosso momento, quando a gente discerne o nosso momento,
Quando a gente tem a compreensão clara do momento que a gente está vivendo, a gente vai começar a fazer orações inteligentes, orações eficazes. É por isso que Provérbios 25:11, Salomão ele disse que como maçãs em salvas de pratas, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ora, é como se houvesse uma sinergia entre tempo e palavra. É como se tempo e palavra estivesse de modo sinérgico andando juntos. Por isso que se a palavra andando sinergicamente junto com o tempo tem o poder de causar efeitos, imagina se a gente tiver a compreensão clara do nosso tempo para fazer a oração correta. Se a gente tiver a compreensão clara para orar corretamente. Se a gente ora corretamente, a gente vai abalar não só os céus, a gente vai abalar as estruturas da terra. É por isso que a gente precisa saber de uma coisa. Quando Daniel, ele estava na Babilônia, enquanto todos estavam escravos, e me parece que todos já estavam se acostumando com a vida de escravo, só que Daniel, ele dá uma resposta diferente. Ele fica com a sua antena com os céus ligada. Ele fica com o seu Wi-Fi entre ele e Deus ligado, para entender que a sua vida precisava estar pautada em um discernimento sobre a profecia. Então ele fica na Babilônia, e quando todos estão ali se acostumando com a vida de escravo, Daniel está fazendo a leitura do tempo. E quando Daniel discerne que é chegado o tempo, ele vai fazer uma oração. E aquela oração, ela move as estruturas dos principados e potestades. É uma oração que abala principados e potestades. A oração que a gente faz conectado com o entendimento do tempo. É por isso que você está acordando talvez agora, ou você já está conectado aí. Receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda esse momento, entenda esse tempo para você fazer a oração correta, porque a oração correta vai abalar as estruturas. Não tem demônio que resista, não tem estrutura do inferno que prevaleça sobre a sua vida e sobre a sua casa. É por isso que eu comecei a entender uma coisa. A coisa mais importante nesse momento é a gente ser sóbrio para entender o tempo. Para entender o tempo. Foi isso que aconteceu com Obed-Edom. A arca da aliança ficou por 20 anos na casa de Uzá. Queridos, 20 anos não são 20 dias. 20 anos na casa de Uzá. E esses 20 anos que ela ficou na casa de Uzá, diz o texto, nada aconteceu na casa de Uzá. Porém, quando a arca entra na casa de Obed-Edom, bastaram 3 meses para a casa de Uzá ser abençoada. Para a casa de Obed-Edom ser abençoada, perdão. O que eu entendo com isso? É que Deus ficou, parece que por 20 anos esperando uma resposta da casa de Uzá. E por 20 anos não houve uma resposta de paixão, de entendimento, de compreensão sobre quem era a arca, sobre o que era aquela presença. Parece que Obed-Edom, quando recebe a presença da arca na sua casa, ele parece que agarra com unhas e dentes e diz: a presença de Deus está na minha casa, então eu não posso desperdiçar esse momento. É um momento que eu não posso desperdiçar. Então ele cai para dentro. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico imaginando quando ele recebe a notícia que a arca vai para sua casa. Porque agora há pouco tinha acontecido um episódio não tão legal, mas ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele quer a presença de Deus na sua casa. Eu fico imaginando a informação chegando a ele: olha, a arca vai para sua casa. Eu imagino a correria que ele fez para chegar em casa e ter que arrumar a casa, ter que tirar algumas coisas do lugar, ter que tirar algumas coisas da sala para receber a arca. Escuta isso, você quer receber a presença de Deus de uma forma na qual ela abençoe a sua casa, você vai precisar tomar uma atitude. Você vai ter que desarrumar algumas coisas, tirar algumas coisas que estão atrapalhando a chegada da arca, porque quando a arca entrar, ela tem um espaço adequado para ser encaixada. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, deixa Deus entrar na sua casa. Sua casa que eu estou falando, não estou falando de estrutura física, eu estou falando na sua família, estou falando na sua vida.
Comece a tirar coisas que estão aí na sala, no corredor. Não sei aonde que tem coisas que está atrapalhando a chegada da arca. Vai tirando, vai desarrumando, porque quando a arca chega, ela precisa de espaço. Por isso eu profetizo sobre a tua casa nessa manhã, sobre a tua vida nessa manhã, que a presença de Deus vai ser mais intensa, vai ser mais poderosa. Vai acontecer coisas que você nunca viu acontecer na tua vida. Que Deus abençoe. Nós vamos continuar juntos aqui. Daqui a pouco meu pastor Juscelio vai estar aqui liberando também uma palavra dos céus para a sua vida. Então conecta as canções que vêm do céu, que vão entrar pelos corredores da sua vida e vão impactar o teu ser na manhã de hoje. Que Deus te abençoe. Um bom domingo para todos nós. Um bom dia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Vem, mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Acende a luz dentro de mim. Preciso arrumar a minha casa para que entre o rei, para que entre o rei, e acharei a dracma perdida. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus,
Ele bate a porta. Jesus, Ele bate a porta. Jesus, Ele bate a porta. Jesus, Ele bate a porta. Eu abrirei, acharei descanso. Eu abrirei e acharei conforto. Eu abrirei e acharei descanso. Eu abrirei e acharei conforto. Em teus braços é o meu descanso. 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 É. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh! Eu encontrarei o meu descanso em ti, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Encontro em ti. Uou! Embaixo de tuas asas quero estar. Embaixo de tuas asas quero repousar. Embaixo de tuas asas quero estar. Embaixo de tuas asas me escondo no descanso. Me escondo no descanso. Embaixo de tuas asas quero estar. Oh, eu voarei para mais perto de ti. Eu voarei para mais perto de ti. Oh, voarei para mais perto de ti. Eu voarei para mais perto de ti. Na sombra de tuas asas eu quero descansar. Descansarei na sombra das tuas asas. Em teus braços é meu descanso. 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 Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Só quero queimar. Esse é Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do
meu peito. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. 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 As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se investiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Santo é teu nome, Senhor.
Santo é o teu nome, Senhor. Somente o teu nome, Senhor, é glorificado, Senhor, nesse lugar. Toda honra, Senhor, e toda glória pertence a ti. E nada, Senhor, nem ninguém nos separará de ti, Senhor. Cumpra, Senhor, a tua vontade, Senhor, nessa manhã. Cumpra a tua vontade, Senhor, nessa manhã. Cumpra a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Cumpra a tua vontade, Senhor, dentro de nós. Nem morte, nem vida, nem principados ou potestades, nem o que era, nem o que é e nem o que há de vir nos separará do teu amor. Nada nos separará de ti, Senhor. Somente as tuas mãos nos sustentam, Senhor. Somente as tuas mãos nos sustentam. Tens liberdade aqui, Jesus, em nosso meio. Tens liberdade aqui em nosso coração. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas. Ansiamos o teu reino, o teu poder e tua glória. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas. Ansiamos o teu reino, o teu poder e tua glória. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas. Ansiamos o teu reino, o teu poder e tua glória. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas. Ansiamos o teu reino, o teu poder e tua glória. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas. Ansiamos o teu reino, o teu poder e tua glória. Espírito Santo de Deus, te damos graças, Pai, em nossos corações. Queremos estar prostrados, queremos estar rendidos, queremos estar, Senhor, em comunhão com a Tua voz e com o Teu Espírito. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor nos comprou com o Seu precioso sangue. O Senhor nos tornou filhos por meio da adoção na cruz. O Senhor nos deu o penhor do Seu Espírito. O Senhor nos deu a garantia do resgate, o Teu Espírito em nós. Oramos quebrantados no Senhor, a fim de que o Espírito e a palavra, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, venha fazer corte e divisão em juntas e medulas, entre pensamentos e intenção do coração. Só a Tua palavra pode cortar, Senhor. Só a Tua palavra pode descolar as intenções do coração e os pensamentos. Vem com o Espírito, Senhor, revelador das Tuas verdades. Acende a Tua luz em nós. Sim, Senhor,
Acende a tua luz em nossas trevas. Acende a tua luz em nosso interior. Sim, Deus, reacende a chama do teu Espírito em nós. Precisamos, Deus, nesse tempo de treva, que a mão do Senhor remova enganos, remova mentiras, remova os véus da ignorância. Sim, Pai, nós clamamos pela luz do teu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que nesses dias, as movimentações de mentira, as movimentações de engano, são muito grandes e muito fortes, Pai. Muitas misturas, Deus, muita contaminação, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, sobre este lugar, sobre a vida desse homem, dessa mulher que está conectado por meio da internet, Deus, nós oramos que o teu Espírito poderoso sobre a terra, meu Deus, abre esse portal de compreensão da criação do teu Espírito, da criação da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, gente. Louvado seja Deus. Quero dar o meu bom dia também, minhas boas-vindas a você que nesse momento acompanha, está cultuando ao Senhor também conosco. Por meio dessa transmissão nós vamos também unindo os nossos corações, porque essa é a vertente da cruz, horizontal, vertical e horizontal. Enquanto adoramos a Deus, só que há um poder diferenciado na adoração coletiva, quando a Bíblia fala da congregação. Por quê? Porque quando nós juntamos-nos em oração diante de Deus, quando nós juntamos-nos em clamor diante de Deus, coisas que às vezes eu estou pedindo, mas que no meu coração não há medida de fé para rasgar, para romper nas regiões celestiais. Às vezes há uma medida de fé no meu irmão e na minha irmã, e isso rompe e vem sobre mim também. Esse é o poder do ajuntamento, é o poder da congregação, de que brasas vivas se juntam. Por isso seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar debaixo da palavra de Deus. Eu e você precisamos estar debaixo da palavra de Deus, não somente de uma informação, mas debaixo da palavra de Deus. Porque uma palavra humana, ela pode informar. A palavra de Deus é diferente, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de criar. Porque Deus, quando fala, cria. Deus, quando estabelece a sua fala, Ele também cria. Foi assim desde a fundação do mundo, quando Ele disse haja e houve. E Deus repartiu esse poder criacional por meio da palavra, também com os seus filhos. Por isso Deus dizia a Adão: Adão, qual é o nome dessa árvore? Adão colocou o nome nas coisas, está escrito em Gênesis, depois você pode conferir. Tudo que o homem chamou passou a ser, porque Deus impartiu com seus filhos o poder de criar quando fala. Por isso é preciso estar debaixo da palavra, da unção da palavra de Deus, porque Deus, quando fala, Ele cria. E essa é a nossa intenção nessa manhã, de poder nos unir à palavra de Deus, não a nossa, mas a dele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir, se não for muito, para que você possa comigo em casa abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 a 4, Crônicas 28, versículo 1. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos.
Prepare o seu coração. Prepare a sua mente. Prepare o seu espírito para esse momento. Como o pastor Jean estava abrindo aqui. Abinadab, por 20 anos com a arca do Senhor em sua casa. Nada mudou. Nada mexeu. E por fim, acabou trazendo morte. Obed-edom, com 3 meses com a arca na sua casa, ele mudou a história da sua linhagem. Porque não é quanto tempo de evangélicos que temos, mas é o quanto que nos relacionamos com a presença de Deus. E naqueles dias, como disse o pastor Jean, que todo Israel chorava a morte de Uzá. Mas dentro da casa de Obed-edom havia alegria, prazer e festa. Eu fico imaginando que Obed-edom naqueles dias se alegrando e festejando dentro de casa, se alegrando dentro de casa com a presença de Deus. Ele, quando saía na rua, ele tinha que fazer cara de triste, como a gente tem que fazer hoje. Por quê? Porque fora a notícia era de morte. E quem está conectado com a notícia da morte quer que todo mundo esteja triste. Era talvez difícil para Obed-edom, tinha que esconder a sua alegria. Porque é como se ele estivesse indiferente à dor do outro. Quem tem a presença de Deus dentro de si, ele sabe chorar com os que choram, sabe se alegrar com os que se alegram, mas não tem como apagar o movimento de Deus dentro de si. Existe uma agenda muito forte, existe uma intencionalidade onde as pessoas querem que você se conecte à agenda de morte. Por isso que muitos líderes do nosso estado, em vez de trabalhar para a vida, eles estão comprando caixão de defunto, porque eles estão se preparando para morrer. Por favor, não se prepare para morrer, se prepare para viver. Ah, mas a morte está aí, a morte vai chegar para você ou para mim, com vírus ou sem vírus, com doença ou sem doença. Então, assuma a sua responsabilidade social, mas não se conecte à agenda da morte. Não se prepare para a morte, se prepare para a vida. Se prepare para a vida. Porque para você que está em Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a morte já chegou. Nós já fomos sepultados com Cristo Jesus na sua cruz e ressurreto com Ele por meio da sua ressurreição. Então não tem mais como matar alguém que já está morto. E é difícil para entender isso só no Espírito. É por isso que quando Paulo foi preso, havia uma briga política e religiosa. A religião dizia assim, o Paulo é nosso prisioneiro. E a política dizia, não, Paulo é o nosso prisioneiro. E Paulo disse, não posso fazer muita coisa por vocês. Queria agradar um, mas não consigo, e quero agradar outro também não consigo, porque antes de vocês me prender, Cristo já me algemou. E quem está preso em Cristo não é escravo e prisioneiro de mais ninguém. Então você pode estar preso em casa, mas não esteja preso à morte. Se conecte com a agenda da vida. A vida do Espírito. A vida do Espírito. Diz que os mortos enterrem os seus mortos, diz a Bíblia. Agora isso, irmão, não é diferença. Isso não é nenhum tipo de desprezo à dor de ninguém. Muito, muito, muito pelo contrário. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está em casa. Se tem alguém que se preocupa com a morte, com a dor do outro, é a igreja. É a igreja. Pergunta se tem uma hora dessa, procura nas comunidades carentes se tem algum político correndo risco de pegar o vírus porque está dando comida para o morador de rua. Vai lá, você não vai encontrar, mas a igreja está lá. Agora, nesse momento, dentro da Cracolândia, tem muitos irmãos em Cristo arriscando a sua vida e dando lá comida para o morador de rua, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas em comunidade carente. Se tem alguém que se preocupa com a morte, com o sofrimento do outro, é a igreja. A igreja, ela vive em função disso.
Porque ela entendeu que ela já morreu em Cristo na cruz do Calvário. E ressurgiu com Ele na ressurreição dos mortos. Por isso a notícia da igreja sempre é uma notícia de vida e nunca uma notícia de morte. Por isso que a própria igreja pode se contaminar, não necessariamente com um vírus bacteriano, mas com o vírus da própria morte. E não pode. Os discípulos de Emaús tinham tanta esperança em Jesus. E quando souberam que ele morreu, vieram tristes para casa. Jesus ressuscitou e foi atrás dos discípulos de Emaús, conversar com eles, porque eles estavam muito entristecidos. E Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? E os discípulos brigaram, chamaram a atenção de Jesus, dizendo: por acaso você não está assistindo o Jornal Nacional, não? Você não está lendo a Veja, não? Você não sabe que a nossa esperança, o Messias que a gente esperava ser o libertador, ele morreu, ele está morto. É muito interessante, porque ali Jesus estava tentando provar para os discípulos de Emaús que ele estava vivo, e os discípulos tentando provar para Jesus que ele estava morto. Está escrito exatamente assim: és tu o único forasteiro de Israel que não sabe a última notícia. E Jesus disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Com relação à última notícia da terra, você está certo. Realmente o Messias morreu. Mas tem uma notícia do céu que vocês não sabem, eu vim trazer para você. Ele ressuscitou e vive e conversa com vocês agora. Então, em meio a tantas notícias de morte, é hora de manifestar a notícia do céu. Porque Cristo ressuscitou e vive. E isso não muda, amigo. Isso não muda. Se conecte com a agenda da vida. Se conecte com a agenda da vida. Só quem está conectado com a agenda da vida pode ajudar quem está conectado com a agenda da morte. Só quem está conectado com a agenda da vida pode sofrer e chorar com quem está conectado com a agenda da morte. Apóstolo Paulo disse o seguinte: sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Portanto, receba a liberdade do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Segundo Crônicas 28, diz assim: tinha Acás 28 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Vou repetir isso. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Importa dizer que Davi não era o pai de Acás. É que Davi, ele era a referência do governo e da paternidade de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer, em todos os reis, quem se conectou com Deus, quem se alinhou com Deus, quem respondeu ao Senhor, todos os reis de Judá que responderam ao Senhor, todos os reis de Israel que responderam ao Senhor, no final da sua vida, quando ele morre, a Bíblia diz que ele fez tudo conforme o seu pai Davi, porque não importava quem ele fosse filho, quem se alinhava com Deus, se alinhava com o pai Davi, porque Davi era a referência do governo e da paternidade de Deus. E no versículo 21, vai dizer o seguinte: porque Acás tomou os despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse: olha o que esse homem falou no seu coração: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim.
Coisa terrível, um homem, uma mulher de Deus, que vai buscar ajuda, auxílio, recurso, auxílio espiritual, fora de Deus. Mas exatamente foi isso que o rei de Israel, o rei de Judá, o rei Acais chegou a fazer. No seu tempo difícil, no seu tempo de angústia, ele recorreu aos deuses da Síria, a ponto de dizer, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, ele também sacrificou. Oh meu Deus, continua dizendo, versículo 24. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha o que diz o versículo 27. Descansou Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Nós estamos falando de um rei de Israel, que ele se desviou tanto do caminho do Senhor, ele se separou tanto de Deus, cometeu tantas transgressões, profanou tanto o caminho do Senhor, que ele chegou ao ponto de, quando morreu, ele não teve a mínima dignidade de ser sepultado aonde os reis de Israel eram sepultados. Agora, para mim e para você, dentro da nossa cultura, saber que um prefeito, um governador, uma pessoa de destaque, de autoridade dentro da sociedade, ele vai ser enterrado no mesmo cemitério que uma pessoa, um cidadão comum, que não tem expressão socioeconômica, vai ser enterrado. Isso não é, para nós, grande espanto. Porque você vai no cemitério, você vai ver ali a catatumba de uma pessoa renomada, e você, mais um pouquinho na frente, a catatumba de uma pessoa desconhecida para a sociedade. Agora, num governo monárquico, no reinado, um rei morrer e não poder ser enterrado nem nos cemitérios onde os reis são sepultados, ser sepultado como um cidadão comum, isso é uma coisa que não cabia. É que esse homem, ele errou tanto diante de Deus, ele errou tanto, e vamos ver o que ele fez. A Bíblia diz, no versículo 21, que ele tomou dos despojos da casa do Senhor, da casa dos reis, da casa dos príncipes, e deu ao rei da Síria. Porém isso não ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões, versículo 22, contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Por isso ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco. Versículo 24. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor. Esse homem, ele chegou num ápice da sua transgressão contra Deus, tão forte, tão grande, que por fim, ele mandou fechar as portas da casa do Senhor. Que casa é essa? Pois bem, vamos lá. Eu e você sabemos que um dia Davi intentou fazer uma casa a Deus, construir um templo, uma casa, um lugar aonde pudesse ter um endereço físico de Deus na terra. E Davi ordenou isso ao seu filho Salomão, e ele construiu. E Deus aceitou esta casa, Deus aceitou essa construção. 2 Crônicas capítulo 7, vai falar que Deus estabeleceu essa casa como um lugar para ele vir, para ele morar. A oração que fizesse ali, ele ia ouvir. O quebrantamento que estivesse ali, os olhos dele estariam sobre essa casa dia e noite. Então essa casa, ali estava todo tipo de utensílio
consagrado ao Senhor. Ali estava a conexão de Deus na terra, o Wi-Fi de Deus na terra. Ali era a ligação entre o céu e a terra. Pois bem, o rei de Judá, Acaz, ele chegou ao ponto de fechar aquela casa. Transformou ela num depósito vazio. O dia que ele fechou as portas da casa do Senhor, perdeu o Wi-Fi do céu na terra. A conexão entre o céu e a terra foi cortada. Mas eu gostaria de voltar para o versículo 24 para dizer o seguinte: ajuntou Acaz utensílios da casa de Deus e fez-los em pedaços, e fechou as portas. E aqui está um ponto culminante de toda essa realidade. Porque Acaz, ele não fechou as portas da casa do dia para a noite. A Bíblia vai dizer, e eu vou ler novamente, que ele ajuntou os utensílios sagrados da casa de Deus e fez-los em pedaços. Cada vez que as coisas apertavam, Acaz, ele foi tirando os utensílios sagrados de dentro da casa de Deus. Isso fala de um processo. Ele não fechou a porta da casa do dia para a noite. Ele não fechou, perdeu conexão com o céu do dia para a noite. Ele foi tirando os valores sagrados de dentro da casa. As bacias de ouro, as jarras de ouro, para os sacrifícios, para todo aquele ritual que os sacerdotes faziam. Ele foi tirando aos poucos. E por último, como não tinha mais nenhum valor para ser arrancado, o próprio Acaz disse: essa casa não serve para mais nada. Ele fechou as portas da casa do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não perde conexão com Deus do dia para a noite. A gente não perde conexão do céu com a nossa casa do dia para a noite. As portas, o corte não acontece do dia para a noite. A gente aos poucos, de uma forma processual, a gente vai tirando os valores sagrados de dentro da casa. A gente vai tirando os utensílios sagrados de dentro de casa. E é isso que a nossa geração tem feito. Coisas simples, muitas vezes. Sabe, quando eu era garoto, talvez você que já tem perto da minha idade, era um garoto, dentro da sua casa, talvez existia uma coisa chamada bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção tia. Talvez você casou e foi para a sua casa. E hoje na boca dos seus filhos não tem bênção pai, não tem bênção mãe. Talvez quando você era criança, dentro da sua casa, se você tem perto da minha idade, você olhava para o seu pai e chamava de Senhor. Você olhava para sua mãe e chamava de Senhora. Talvez você casou e dentro da sua casa o seu filho chama você de tu, de você. Porque a gente não fecha as portas do dia para a noite. A gente vai arrancando valores sagrados, coisas que parecem simples, parecem pequenas, mas elas vão diminuindo a conexão da casa. O Wi-Fi vai caindo. Sai de 4G, vem para 3G, sai de 3G, vem para 2G, sai de 2G, ele vem só para aquela, tem um que aparece só uma letrinha, G, não sei, alguma coisa que mal, você consegue passar uma mensagem escrita. A gente vai perdendo aos poucos. Se você, talvez, que foi criado num lar cristão, protestante, talvez você se criou em casa vendo seu pai e sua mãe orar na hora do almoço, do café, da janta. Talvez você, crente, já fez isso nos seus primeiros anos de fé. Talvez nem a oração da mesa já não existe mais. Nossos filhos estão amanhã, casarão e terão filhos, e os filhos dos seus filhos já não saberão mais o que é uma oração na mesa. Agradecer a Deus o pão diário, o pão de cada dia. Parece bobo o que eu estou falando. Chame-me de religioso, mas eu direi, a gente vai arrancando os valores de Deus aos poucos. Até que chega uma hora, a porta se fecha. A gente perde conexão com Deus. A nossa casa perde conexão com o céu. Nossos filhos já não sabem mais o que é uma operação de Deus dentro de casa. Nossos filhos já não conhecem mais o que é o fogo de Deus dentro de casa. Porque as portas se fecham. E olha o que diz. Nos dias da sua angústia, vamos lá.
Tenha paciência comigo. Versículo 22. No tempo da sua angústia, ainda cometeu ainda mais transgressões contra o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. No tempo de angústia, no tempo de tristeza, no tempo de pressão, é que a gente é tentado a trocar os nossos valores, a negociar os nossos valores de Deus em casa. Quantos lembram do drama de Esaú? Esaú tinha o direito de primogenitura. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Um dia, ele chega em casa da caça, cansado, atarefado, exausto. Ele olha para um prato de comida que o seu irmão tinha feito. E ele diz, por favor, me dá um pouco desse prato de comida aí. E o meu irmão falou assim, dá ou não dou, mas eu negocio. O que você quer? Eu quero seu direito de primogenitura. Está escrito assim na Bíblia, depois você lê em Gênesis. Do que me adianta agora o meu direito de primogenitura? Se cansado como eu estou, não posso saciar a minha fome. Por quê? Porque debaixo de pressão, debaixo de desânimo, debaixo de cansaço, sabe o que a gente faz? A gente negocia valores. Quando você chega em casa cansado, sabe quando você tem um dia exausto, ou quando você já está um tempo cansado, que você faz o bem e não tem retorno, você ajuda e não é ajudado, você considera e não é considerado, você honra e não é honrado. Chega uma hora que a gente chuta o balde. Os dias que a gente chega em casa cansado, é que a gente chuta o balde da dieta, a gente entra num pote de sorvete e come tudo. Os dias que a gente está cansado, exausto, é a hora que você já não tem mais paciência, você já briga com quem não devia, xinga quem não devia. Porque debaixo de pressão e debaixo de cansaço, a gente é tentado a negociar valores. E a gente vai perdendo a conexão com o céu. Porque a casa, ele não fechou as portas da casa do dia para a noite. Ele foi tirando valores. Por fim ele morre. Quando ele morre, uma coisa acontece. Ele não tem o direito de ser enterrado nem... Tem gente, irmãos. Tem gente que se acha tão poderoso, como alguns governadores, alguns prefeitos estão fazendo hoje. Se morreu hoje, mano, eu não sei nem quem vai no enterro dele. Não sei nem quem vai. Porque todo mundo vai morrer, ou com Covid ou sem Covid, vai chegar uma hora que todos vão passar. E quem não prepara a sua vida para essa hora, já está morto e não sabe. É por isso que quando Jesus estava no seu caminho, no Calvário, seu caminho de Calvário, uma hora ele cai. A Bíblia diz que as mulheres vieram ajudar a Jesus. Ali que enxugam o seu rosto. E a Bíblia diz que essas mulheres choram. E a Bíblia também relata que Jesus olha para ela e diz, olha para aquelas mulheres chorando e diz, não chores por mim. Chore antes por vós e por vossos filhos. Sabe o que Jesus estava dizendo com aquela cruz pesada ali? Não chore por mim, porque eu sei para onde que eu estou indo depois da morte. Não chore por mim. Não chore, porque isso não é motivo de tristeza, isso não é o meu fim. Eu não estou indo para o meu fim, eu estou indo para o meu começo. Tem uma ressurreição que me espera. O meu Pai tem uma promessa sobre mim. Eu estou cumprindo o meu caminho de morte, mas tem uma ressurreição que me espera. E Jesus diz, chore por vocês, chore pelos vossos filhos, porque vocês não sabem para onde vão depois que morrerem. Deixa eu dizer uma coisa, quem sabe para onde vai depois da sua morte, não tem uma agenda de morte para viver, a vida lhe espera. A vida lhe espera. Homem, mulher de Deus, que me assiste e me ouve nessa manhã, a eternidade é o seu calendário. A eternidade é o seu calendário. A eternidade é a sua agenda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Homens e mulheres desses dias, desse tempo, dessa geração, que se acham evoluídos, que se acham pessoas que se evoluíram junto com a sociedade e acham que a igreja é um povo atrasado. Deixa eu dizer, a igreja não é um povo atrasado, porque atrasado faz parte do tempo. A igreja não vive no tempo, a igreja vive na eternidade. Quem vive na eternidade não está atrasado. Atraso é um produto do tempo. Então,
Marque a sua agenda com a agenda da eternidade. Tempos podem ser difíceis. Tempos podem ser tempos de angústias. Não somos nós que decidimos o tempo. Nós podemos decidir a nossa eternidade. Nesse tempo. Nesse tempo. Por isso, ouça-me, homem e mulher de Deus. Em tempos de angústias, em tempos de pressões, não mude, não troque seus valores. Não troque valores. Permaneça na sua fidelidade com a sua fé. Permaneça na sua fidelidade com a sua santidade. Permaneça na sua fidelidade com a sua integridade. Permaneça na sua fidelidade, na sua consciência para com Deus. Por quê? Porque independente de tempos difíceis ou de tempos fáceis, se você andar no caminho, no propósito do Senhor, para você tem vida. Moisés nasceu no tempo mais difícil que uma criança podia nascer. A Bíblia diz, meu Deus. Nós temos um cenário nos dias que Moisés nasceu. Que Faraó mandou matar todas as crianças. Mas se você olhar em Atos capítulo 7, o relato desse movimento é relatado pelo diácono Estevão. Você vai ver ali que a Bíblia diz que Faraó pressionou-os e os próprios pais rejeitavam os seus filhos. Os próprios pais rejeitavam o seu filho. Sabe por quê? Quem deixava um filho que nascia na casa morrer, estava de bem com o Faraó. Quem tentava proteger o seu filho da morte, estava com problema com o Faraó. Por isso hoje estão forçando você a comprar uma agenda de morte. Não fique muito de bem com o Faraó. Proteja a vida. Proteja a sua vida. Moisés nasceu no pior momento que uma criança podia nascer. E pasme, foi morar dentro da casa de quem tem a agenda da morte. Porque quem está ligado com a agenda da vida, vive realidades que outros não sabem viver e não conseguem viver. Porque quer morra, quer viva, no Senhor, quem está em Cristo, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, jamais morrerá. Porque já passou da morte para a vida. Quem está em Cristo Jesus, entenda uma coisa. Por favor, entenda isso dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Quem está em Cristo, já morreu. E já passou da morte para a vida. O quanto que guardar a sua fé nesse corpo mortal, quando ele cair por terra, seja por enfermidade ou por o que for, ele tem uma sentença de ressurreição esperando ele. Então, por favor, conecte com a sua agenda de eternidade. Tem uma ressurreição que te espera. Se você vai viver bem aqui ou mal, eu não sei. Se eu vou perder o meu emprego, eu vou continuar com o meu emprego, eu não sei. Não sou eu que decido essas coisas. Isso está na mão de Deus. Uma coisa eu sei. A hora que eu me separar desta casa, tem uma casa celestial que me espera. Tem um corpo espiritual que me espera. Tem uma ressurreição dentre os mortos que me espera. Por favor, o que é a vida nesse corpo? 40 anos, 50 anos, 80 anos, com dinheiro ou sem dinheiro, com diploma ou sem diploma. O que é? Porque o homem é como a erva. E a glória do homem como a flor da erva. Cai a erva, seca-se a sua flor, mas a palavra do Senhor, os que estão em Deus, permanecem para sempre. Receba a vida no teu espírito. 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 A Veja não decide a tua vida. A Rede Globo não decide a tua vida. A Rede Globo te chama de evangélico. A Bíblia te chama de filho. Traga a agenda de vida no teu espírito, meu amado. Traga a agenda de vida no teu espírito, minha amada. Oria calamassora mandará. Acas morreu.
e já não se pensa mais. Próximo versículo, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Mas como lá? Ezequias não era filho de Acais, o homem que acabou de morrer? Mas a Bíblia diz que ele fez tudo certinho, igual seu pai, Davi. Oh, meu Deus. No primeiro ano do seu reinado. Entenda uma coisa, meu amado. Quando o filho de Acais assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é se conectar com a paternidade de Deus, na referência de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, eu não sei quem te discipula, eu não sei com quem que você está conectado, mas por favor, se conecte com o relógio e com uma agenda do Espírito. Ezequias assume. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Podemos ir junto para esse lugar. Vamos nos transportar um pouquinho. Aquela criança nasceu dentro de uma casa, aonde o seu pai era o rei da nação que Deus escolheu para governar. E começou isso através de Davi. E foi passando de pai para filho. E quando chega no pai de Ezequias, esse homem rompe com Deus. Ele perde a conexão com o céu. Ele rouba, arranca os valores sagrados de dentro de casa. Fecha a porta. E essa criança já nasceu nessa condição. De repente o seu pai morre. Ele assume o reinado. Mas olha, a sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. A mãe tinha uma linhagem sacerdotal e disse: filho, teu pai morreu, separado de Deus, mas eu tenho algo para te falar. Se você quiser reconectar o que Davi começou, você pode mudar a história, não só da sua vida e da sua casa, mas da própria nação. Então Ezequias liga para a operadora do céu e diz: olha, meu pai cancelou a linha, mas eu quero reativar a conexão que o meu pai cortou. Por favor, e o Wi-Fi voltou. Porque no versículo 3 vai dizer: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A conexão voltou. E como que ele abriu as portas? Não foi de qualquer jeito. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. É o que eu digo a você, digo a cada casa, e digo para a minha casa, digo para a sua. Ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, santifica a tua casa, o Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram do seu rosto, do tabernáculo do Senhor, lhes voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários de Deus. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre nós, sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com seus próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. E eu quero trazer essa palavra: eis que os nossos pais, e aqui eu não estou falando só de igreja não, os nossos pais, os homens que foram nomeados para governar essa nação, os homens que receberam autoridade para liberar justiça sobre essa nação, prevaricaram, corromperam-se. Mas Deus está dizendo: aquele que abriu o Wi-Fi do céu sobre
sobre a sua casa, sobre o seu lar. Obed-Edom, deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus entrar no seu lar, deixa o Espírito de Deus devolver o Wi-Fi para essa casa. Versículo 10. Você que está em casa agora, eu vou ler o versículo 10. Bata no peito e repita comigo se você puder. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e o servirdes, para serdes os seus ministros e queimardes incenso. Ainda que os ministros que têm o poder na mão, ainda que ministros e autoridades que têm o poder na mão corrompem, negligenciam o nome do Senhor sobre a face dessa nação, você, ministro do Senhor, faça aliança com Deus e devolve o Wi-Fi de Deus para sua casa. Obed-Edom, ele recebeu a presença de Deus. E eu vou falar uma coisa, a gente vai perdendo aos poucos. Eu lembro, quem aqui na sua casa que tem Wi-Fi, que quando está no lado do modem, dá 100%. De repente a gente vai para um cômodo da casa, já não baixa mais vídeo, é só mensagem. Daqui a pouco vai para outro cômodo, aí já entra, não entra, pega, não pega. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Abre banda larga para dentro da sua casa. Não dá para vir só no domingo à noite. Ou se junta com o molde no domingo à noite. Ali tem aleluia, tem glória a Deus. Na segunda-feira está longe. Não. Deixa Deus acessar todas as áreas da sua vida. No seu casamento, que tenha Wi-Fi aí do céu. No seu trabalho, na sua profissão, que tem Wi-Fi aí do céu. Você não é um homem espiritual no domingo à noite e um homem secular na segunda. Deus nasceu dentro de você. O verbo se fez carne. A integralidade de Deus estava dentro de um homem. Tudo é espiritual para quem é espiritual. Por isso, o Senhor está nos chamando para recuperar os valores do céu. Por isso nós estamos hoje dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Não perca essa oportunidade. O Senhor fechou a porta do lado de fora para abrir a porta do lado de dentro. Eu vi alguém dizer: olha, não sei quantos divórcios aconteceram nessa quarentena. Por favor, deixa eu dizer uma coisa. Pare de propagar as notícias da treva. Pergunta para Deus: Deus, quantos lares foram restaurados nesses dias? E Deus te dirá muitos, muito mais do que aqueles que você acha que ouviu a notícia sobre divórcio. Porque Deus está operando nos lares. Ele, Deus, está batendo na porta das casas dos Obed-Edom. Obed-Edom. E Ele está devolvendo o Wi-Fi. E deixa eu usar essa mesma linguagem figurativa do Wi-Fi. Sabe o que está acontecendo agora, irmão? Uma coisa que muitos de nós tivemos que descobrir. É que a gente estava com um Wi-Fi fraco. Não tinha estrutura de internet. Nós estamos aqui passando um trabalho agora. A gente quer filmar aqui. Nós vamos precisar melhorar a estrutura da internet. Na minha casa eu estou vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque agora todo mundo em casa ao mesmo tempo usando a internet. Não tem estrutura para isso. O que Deus está querendo dizer com isso? Talvez eu, amado, e você, para que toda a nossa casa possa desfrutar dessa conexão, a gente vai precisar melhorar a estruturação da internet. Abrir uma conexão maior com Deus. Abrir as portas da casa do Senhor. Reparar. Sabe o que a Bíblia diz? Ezequias disse: tirai toda a imundície do templo. Toda a imundície dentro da casa. São dias onde o Senhor está purificando a nossa casa. Muitos homens e mulheres nesses dias têm feito faxina na sua casa. Muito tempo em casa sozinho. Eu tenho ouvido homens e amigos dizer: rapaz, fiz uma faxina no meu quarto da bagunça. Fiz uma faxina na minha despensa. Nem a gente não sabia que a casa podia ser tão grande. Porque depois que você faz uma faxina, a limpeza, os espaços aparecem.
Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Eu não quero me gastar muito tempo hoje, não. Eu quero declarar Wi-Fi aberto sobre a sua casa. Repare a casa. É tempo de tirar as imundícias de dentro da casa. Porque o Senhor está entrando com força. Ouça, irmão. A Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Nós não estamos falando só de uma palavra bíblica. Como eu já disse aqui em outro momento. Toda a Bíblia, ela é o cardápio de Deus. Mas Deus tem o prato do dia. O prato do dia é Ele que serve. Ele mesmo vem junto. E o prato do dia é: santificai-vos hoje, porque eu farei maravilha no meio de vós. Não se embriague com outras coisas. Não se distraia com outras coisas. Assuma todas as suas responsabilidades sociais. Assuma todas as suas responsabilidades juntos às orientações governamentais. Porque isso é próprio do espírito da igreja. Um espírito de submissão, de obediência. Agora, por favor, não se sinta obrigado a se conectar com uma agenda da morte. Se conecte com a agenda da vida. Naqueles dias, quando Uzá morre, todo Israel vivia um velório. Tinha uma casa escondida dentro dela fazendo festa. Porque Deus é o Deus da vida. E eu sei que hoje tem casa de família, de irmãos, que perderam membro da sua própria família. Com essa enfermidade que aí está. Em meio a muitas mentiras de números manipulados, existem as verdades. Mas mesmo nessa casa que serve a Deus, que perdeu um membro da família, ali tem consolo, ali tem esperança. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. A força de Deus, ela está dentro de uma família que o serve. Nós temos hoje três fantasmas. 3 gigantes amedrontadores. Qual que é? Tem que ficar em casa trancafiado. É um gigante a ser vencido. 2, correr o risco de pegar o vírus. E se pegar esse vírus, é um gigante a ser vencido. 3, perder o emprego, quebrar economicamente. Se acontecer, é um gigante a ser vencido. Deixa eu te dizer, nenhum de nós está a escape disso. Agora olhe para mim, por favor. Se ficar trancafiado dentro de casa por tanto tempo é uma coisa difícil, quem tem uma família passa esse momento difícil da melhor maneira. Agora, se vier pegar um vírus e ter que ficar internado numa UTI, é difícil? É difícil. Mas quem tem uma família, se isso acontecer, não vai estar sozinho. Eu mesmo conheço uma pessoa muito de Deus, uma ministra de Deus, que pegou o vírus, porque o seu pai estava internado. Estava internado no hospital por um problema dele. E lá no hospital acabou pegando o vírus. E essa filha, cuidando dele dia e noite, visitando todos os dias, acabou pegando o vírus também. E esse homem agora está restaurado, ganha alta, está em casa. E a filha também teve que ficar de quarentena em casa, se restaurou. Mas esse homem pôde ter todo o amparo que teve. Porque esse homem tinha um familiar que se submeteu a pegar o vírus também para poder ajudá-lo. Ou seja, se você está trancafiado em casa, é uma crise. Se tem família, passa essa crise da melhor maneira. Se você pegar o vírus e ter que ir para o hospital, se tem família, vai viver isso da melhor maneira. E se você quebrar, se você perder o emprego e tem família, um prato de comida não vai estar faltando na mesa, porque quem tem família vive a pior crise da melhor maneira. Portanto, estabeleça Deus sobre o seu lar. Estabeleça Deus sobre a sua casa. Não corta o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi corta de baixo para cima, não corta de cima para baixo. Quem fechou as portas do templo não foi Deus, foi a casa. Nós temos uma promessa sobre nós. Nós temos uma promessa de Deus. O Senhor, antes de subir, ele deixou uma promessa. Ele não disse: eis que eu resolverei todos os teus problemas. Não. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias da minha vida. Se depender de mim, o seu Wi-Fi não acaba. Por isso, mantenha a sua casa
Abre os portais do céu para a sua casa. Coloque a sua casa conectada com o Espírito. Deus está falando nesses dias. Aquele que permanecer nesses dias, intencionalmente, se voltando para o Senhor, se voltando para Deus, vai viver coisas que olhos não viram, os ouvidos não viram, e nunca subiu o coração do homem, porque é assim que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Por isso eu quero declarar essa palavra sobre o seu coração, eu quero declarar essa palavra sobre a sua família, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, eu quero declarar essa palavra sobre o seu ministério, se você tem ministério, eu quero declarar vida sobre a sua casa. Nós estamos isentos dos problemas. Nós estamos aqui pregando uma fé que te isenta de dificuldades ou problemas. Estamos falando de coisas, de que estar com Deus em todo momento, não perder a conexão com o céu, não perder esse Wi-Fi de Deus. Isso, nós temos uma garantia do Senhor. O fechar não é o fechar de baixo para cima, não é de cima para baixo. Por isso que a Bíblia diz que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus e vós, é vós e o vosso Deus. E por que o meu pecado me faz separar de Deus? Por que o meu pecado me faz separar de Deus? E não deixa Deus se separar de mim. Como que a gente vai entender isso, irmão? Se a Bíblia diz que o meu pecado me separa de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não se separa de mim. Deus se encontrava com Adão todos os dias. Até um dia Adão peca. E quando Adão peca, Deus vai para o encontro, Adão não está. E Deus diz assim: Adão, onde está você? E Adão diz: eu pequei. Diz: por isso que eu falei para você não pecar. Porque quando você peca, você falta o lugar do encontro. E você se separa de mim. Mas eu estou aqui. Por isso o meu pecado não é um problema para Deus. Para Deus o meu problema é que se eu peco, eu falto o lugar do encontro. Ele não tem problema com o meu pecado, mas Ele não suporta que eu e você faltemos o lugar do encontro. Por isso voltemos para o lugar do encontro, em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, você sabe, nós estamos aqui. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, e eu quero também te dar a oportunidade de você colaborar, ofertar ao Senhor por meio dessa obra. Você que congrega aqui conosco, está nos assistindo nessa manhã, ou você que tem se sente abençoado e de alguma forma quer honrar o Senhor, colaborando com a sustentabilidade e a continuidade dos nossos afazeres, você tem essa liberdade. Eu não sei, Atos, se tem um número da conta aí na... Ok, tem um número da conta aí na tela. Não está como Mevan, a nossa razão social não é exatamente Mevan. Mevan aqui para nós ainda é um nome fantasia. Então você vai ver um número aí com um nome, com outro nome. Mas se você quiser, por favor, eu tenho dito uma coisa: a movimentação mudou, mas os princípios e os fundamentos eles não podem mudar. Não perca seu princípio de honra, não se afaste desse fundamento de ofertar ao Senhor e colaborar com a obra de Deus e investir para que isso possa ir adiante. Tá bem? Eu gostaria de gastar os meus últimos 3, 4 minutos, 5 aqui, adorando ao Senhor. Enquanto está na tela aí, você pode ofertar, ou você pode criar, depositar, ou até mesmo se você quiser saber por meio do Facebook, como fazer uma outra forma que você queira ofertar ou dizimar, entre em contato conosco. Vamos orar ao Senhor, vamos ministrar ao Senhor. Eu me rasgo, sim, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus abençoe seu coração. Se tem alguém enfermo na sua casa, se tem alguém com alguma enfermidade na sua casa, e você puder colocar a sua mão sobre a sua enfermidade agora, eu quero declarar cura em nome do Senhor Jesus. Se é doença no sangue, que o Espírito de Deus faça uma hemodiálise aí agora. Se você está com dores de cabeça, que o Espírito de Deus venha aí, toque em nome do Senhor Jesus. Receba cura na sua enfermidade, cura nos seus ossos, cura nos seus olhos, cura nos seus ouvidos, cura se você está com algum tipo de célula que está passando por processo de morte, algum tipo de câncer, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Se você está com dificuldade de dormir, está com insônia, seja curado em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar vida sobre a sua casa, vida sobre o seu coração. Se você, mãe, pai, que está com um bebê em casa, e o bebê tem estado com febre, tem estado choroso, e você percebe que ele pode estar sentindo alguma dor que você não sabe que dor que é, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, cura sobre o seu bebê agora, cura sobre a sua criança agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vida sobre o seu lar, nós declaramos cura sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Receba cura, receba libertação, receba o Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ei! Cura aqui, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder para curar e libertar todo cativo. Esse nome há poder, e é o nome que está sobre todo nome, Jesus. Por isso quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber sobre como a gente está se movendo e se movimentando nesses dias, entre no chat, no particular aí, no Facebook, onde você pode emitir algumas perguntas ali. Nós vamos responder para você. Se for, tenha liberdade, a gente vai responder para situar você. Domingo que vem, nesse mesmo horário, 9:30 da manhã,
nós estaremos aqui ministrando um culto ao Senhor e transmitindo online, para que juntos, como igreja, como congregação, possamos fortalecer a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente, e até domingo que vem, 9h30 da manhã.